Existe uma planta que raramente passa despercebida, mesmo quando pequena, mesmo quando escondida entre outras folhas. Ela não precisa ser vista para ser reconhecida. Ela se anuncia pelo ar. A hortelã. Antes mesmo que os olhos a encontrem, o corpo já reage. A respiração muda, a atenção desperta. Algo se abre dentro de quem se aproxima. Poucas plantas possuem essa capacidade de agir primeiro nos sentidos e só depois na razão. A hortelã acompanha o ser humano desde os primeiros registros de civilização. Muito antes de receitas, estudos ou fórmulas, ela já estava presente no cotidiano, nos rituais e na medicina tradicional de povos antigos. Os egípcios foram alguns dos primeiros a registrar seu uso. Ela era utilizada para aliviar desconfortos, perfumar ambientes e fazer parte de preparações ligadas ao cuidado do corpo. Não como algo místico, mas como resultado de observação repetida ao longo do tempo. Os gregos viam na hortelã um símbolo de hospitalidade. Antes das refeições, mesas eram esfregadas com suas folhas frescas. O objetivo não era apenas aromatizar o espaço, mas preparar os sentidos para o alimento. Comer era um ritual, e a hortelã fazia parte desse preparo. Os romanos acreditavam que seu aroma estimulava a mente. Estudantes e pensadores utilizavam coroas feitas com folhas de hortelã, confiantes de que o cheiro ajudaria na concentração, na memória e na clareza mental. Eles não conheciam a palavra estímulo sensorial, mas conheciam o efeito. Ao longo dos séculos, curandeiros de diferentes culturas perceberam algo em comum. A hortelã não apenas ajudava o corpo, ela despertava o estado de presença. Chás eram preparados após refeições pesadas. Folhas eram mastigadas para aliviar náuseas e fadiga. Compressas eram aplicadas para acalmar dores e tensões. Nada disso vinha de livros, vinha da convivência. A ciência moderna explica parte desses efeitos. Hoje sabemos que a hortelã possui compostos naturais que ativam receptores sensoriais ligados à sensação de frescor, além de auxiliar em processos digestivos. Mas a pergunta mais interessante não é o que ela faz, é por que o ser humano nunca deixou de usá-la. A hortelã cresce com facilidade, espalha-se rápido, resiste a cortes, mudanças de solo e variações de clima. Ela não exige muito cuidado e, mesmo assim, entrega resultados consistentes. Talvez por isso tenha se tornado uma das plantas mais presentes na história humana. Não porque é rara, mas porque funciona. Em muitas tradições, plantas aromáticas eram vistas como aliadas do equilíbrio mental. Acreditava-se que aromas fortes tinham o poder de limpar o ambiente, afastar pensamentos pesados e renovar a energia. A hortelã sempre esteve ligada a essa ideia de renovação. Seu cheiro está associado à limpeza, à clareza, ao começo de algo novo. Curiosamente, ela também está profundamente ligada à memória. O aroma da hortelã costuma despertar lembranças antigas, momentos simples, cenas da infância, receitas de família, quintais, chás, cuidados. Ela guarda histórias que não foram escritas, histórias sentidas. É uma planta que não se impõe pela aparência, mas conquista pela experiência. Enquanto muitas plantas chamam a atenção pelo visual, a hortelã age de forma mais sutil. Ela entra pelos sentidos, permanece na lembrança. E talvez seja exatamente por isso que atravessou civilizações, continentes e gerações sem nunca desaparecer. Ela não promete, ela entrega. E continua ali, crescendo, espalhando seu aroma, despertando quem passa por perto. Com o passar do tempo, o ser humano começou a perceber algo importante. A hortelã não era apenas agradável, ela era funcional. Em diferentes culturas, sem contato entre si, a planta passou a ser usada de formas semelhantes. Isso não aconteceu por acaso. Foi observação, repetição, resultado. Quando o corpo estava pesado, a hortelã ajudava. Quando a mente estava cansada, a hortelã despertava. Quando o ambiente parecia denso, o aroma da planta mudava a sensação do espaço. A ciência moderna ajuda a explicar parte desse fenômeno. Hoje sabemos que a hortelã possui compostos naturais capazes de estimular receptores sensoriais ligados à sensação de frescor. Esses mesmos compostos influenciam a respiração, a percepção térmica e até a atenção.
Mas por séculos, tudo isso foi percebido sem microscópios, sem fórmulas e sem nomes técnicos. Curandeiros observavam que chás de hortelã ajudavam após refeições pesadas. O desconforto diminuía, a sensação de inchaço cedia. O corpo respondia. Não era visto como milagre, era visto como resposta natural. Em algumas culturas, folhas de hortelã eram utilizadas para aliviar dores de cabeça, não porque eliminavam a dor instantaneamente, mas porque ajudavam o corpo a relaxar, a respirar melhor e a se reorganizar. A hortelã nunca agiu com violência, ela não força, ela conduz. Esse talvez seja um dos motivos de sua permanência ao longo da história humana. Ela não promete resultados imediatos, ela oferece equilíbrio. Médicos tradicionais, muito antes da medicina moderna, sabiam que o corpo reage melhor quando não é agredido. A hortelã se encaixa exatamente nesse princípio. Ela estimula sem acelerar demais, refresca sem anestesiar, acalma sem apagar. Em comunidades antigas, era comum manter a planta próxima às casas, não apenas para consumo, mas como parte do ambiente. A presença da hortelã alterava o cheiro do espaço, e o cheiro alterava o estado das pessoas. Hoje sabemos que o olfato está diretamente ligado às áreas do cérebro responsáveis por emoção e memória. Mas, novamente, isso já era vivido muito antes de ser estudado. O corpo aprende rápido, a mente registra. A hortelã também se tornou parte da alimentação humana de forma quase universal. Ela aparece em pratos doces e salgados, em bebidas quentes e frias, em culturas orientais e ocidentais. Poucas plantas conseguiram essa adaptação tão ampla. Ela não impõe sabor, ela equilibra. Na culinária, sua função nunca foi dominar o prato, mas realçar, trazer frescor, abrir o paladar. Esse mesmo princípio se repete no corpo humano. A hortelã não domina processos, ela facilita. Ao longo do tempo, seu uso foi se refinando. Óleos, infusões, compressas, misturas, mas a essência permaneceu a mesma. A planta continua agindo primeiro nos sentidos, depois no corpo e, por fim, na mente. Em tempos mais recentes, a hortelã passou a ser estudada com mais profundidade. Pesquisas investigam seus efeitos no sistema digestivo, respiratório e até no foco mental. Mas, curiosamente, mesmo com todo o avanço científico, pouco mudou na forma como ela é usada no cotidiano. O chá continua sendo preparado da mesma forma simples. As folhas continuam sendo colhidas à mão. O aroma continua sendo o principal convite. Isso diz muito sobre a relação entre o ser humano e a hortelã. Ela não precisou ser reinventada, apenas compreendida. Talvez essa seja uma das maiores provas de sua eficiência. Ela atravessou séculos sem perder relevância, sem depender de modismos, sem precisar ser transformada. Enquanto outras plantas foram esquecidas ou substituídas, a hortelã permaneceu, discreta, constante, presente. E segue agindo da mesma forma, refrescando o corpo, clareando a mente e acompanhando o ser humano em silêncio. Com o passar dos séculos, a hortelã deixou de ser apenas uma planta útil. Ela se tornou familiar. Poucas espécies atravessaram tantas culturas sem perder o sentido. Poucas estiveram tão próximas do cotidiano humano por tanto tempo. A hortelã não ficou restrita a um povo, a uma religião ou a uma região. Ela foi adotada por todos. Talvez porque ela nunca exigiu nada em troca. Apenas presença. Em muitas tradições, acreditava-se que plantas aromáticas tinham a capacidade de acordar o espírito. Não no sentido místico, mas no sentido mais simples, trazer atenção ao momento. O cheiro da hortelã não passa despercebido. Ele chama, ele interrompe, ele traz o corpo para o agora. Em um mundo antigo, sem distrações constantes, esse efeito já era percebido. Mas hoje, em um mundo acelerado, ele se torna ainda mais evidente. A hortelã não acelera o tempo, ela o organiza. Ao respirar seu aroma, o corpo responde, a respiração se aprofunda, a mente desacelera o suficiente para perceber. É curioso como algo tão simples pode ter um efeito tão direto. Sem palavras, sem explicações, apenas presença. Talvez por isso a hortelã esteja tão ligada à memória. O cérebro humano associa cheiros a experiências de forma intensa e duradoura.
um único aroma pode abrir portas que estavam fechadas há décadas. O chá preparado por alguém querido, o quintal de uma casa antiga, o cuidado após uma refeição, o gesto simples de oferecer algo quente e reconfortante. A hortelã carrega essas cenas invisíveis. Ela não guarda apenas compostos químicos, guarda histórias humanas. Ao longo da história, muitas plantas foram valorizadas por seu poder, outras por sua raridade. A hortelã seguiu um caminho diferente. Ela se destacou por sua constância. Cresce rápido, retorna após o corte, espalha-se com facilidade. Ela ensina, sem discurso, uma lição simples. A vida continua quando encontra espaço. Talvez essa seja a razão pela qual tantas culturas a associaram à renovação. Não porque ela apaga o passado, mas porque ajuda a seguir adiante. A hortelã nunca foi vista como uma solução definitiva. Ela não prometeu curas absolutas. Ela ofereceu suporte. E muitas vezes isso é exatamente o que o corpo e a mente precisam. Nos rituais antigos, a planta era usada para preparar ambientes, não para transformar as pessoas, mas para criar as condições certas para a transformação acontecer. Silêncio, frescor, clareza. Hoje, mesmo cercado por tecnologia e informação, o ser humano ainda recorre à hortelã pelos mesmos motivos. Ela continua presente nos mesmos momentos. Após refeições, durante pausas, quando o corpo pede equilíbrio. Nada mudou, e tudo mudou. A hortelã não se adaptou ao ser humano. Foi o ser humano que se adaptou a ela. Talvez porque no fundo ela representa algo que sempre buscamos: simplicidade funcional. Ela não precisa de explicação para funcionar. Não depende de contexto, não exige interpretação. Ela age e continua ali, silenciosa, verde, viva, em jardins, vasos, cozinhas e memórias. Enquanto muitas respostas são complexas, a hortelã lembra que algumas soluções crescem perto, ao alcance da mão, esperando apenas serem percebidas. Talvez essa seja a maior sabedoria das plantas. Elas não falam, mas ensinam. E a hortelã há séculos ensina a mesma coisa. Respire, desacelere, esteja presente. Ela sempre esteve aqui e continuará.